Às vezes, a gente acha que desistir de si mesmo acontece num grande momento da nossa vida. Porém, não foi assim que aconteceu comigo, e é sobre isso que eu quero compartilhar e conversar com você nesse vídeo hoje. Porque eu observei ao longo da minha jornada que em doses diárias, alimentando hábitos ruins, foi uma consequência para eu me desconectar de quem verdadeiramente eu sou e de aproveitar toda a potencialidade que existia em mim. Foi algo que, de fato, me distanciou. Eu alimentava esses hábitos ruins e automaticamente, dia após dia, eu ia me esquecendo de quem verdadeiramente eu sou. Naturalmente na vida, eu entendi que nós vamos adquirindo novos hábitos, sejam bons ou ruins. Mas, fazendo uma análise na minha experiência, o que mais chama atenção, no meu caso, foi que esses hábitos ruins, eles não eram tão perceptíveis assim, tão conscientes. Eu diria que esses hábitos eram velados e dia após dia, conforme eu ia alimentando esses hábitos com ações diárias, eles iam naturalmente me distanciando e me colocando num piloto automático, fazendo eu viver uma vida que verdadeiramente não era minha. E hoje, nesse vídeo, eu quero compartilhar com você quais foram esses 3 hábitos extremamente prejudiciais e que, de fato, não contribuíram em absolutamente nada para mostrar e para viver a minha melhor versão. E um ponto importante aqui que eu já quero trazer para você nesse vídeo: esses hábitos estão relacionados à minha experiência. Eu acredito que muitas pessoas também possam estar alimentando esses mesmos hábitos, então, como consequência, você também pode estar sendo prejudicado aí, no seu dia a dia, na sua vida. Então, o primeiro hábito que eu quero compartilhar aqui com você hoje é não confiar na sua própria palavra. Então, esse hábito, ele é muito sagaz. Por quê? Diariamente nós vamos fazendo promessas para nós mesmos, como por exemplo, amanhã eu começo, amanhã eu termino, segunda-feira eu inicio aquela dieta, segunda-feira eu começo a me exercitar, a praticar uma atividade física, a caminhar, enfim. Todas essas promessas que nós fazemos para nós mesmos e não cumprimos, isso automaticamente a nossa mente entende e compreende que ela não pode confiar na gente. Então, dia após dia, nós temos que ir quebrando isso e trazendo, né, construindo, na verdade, essa confiança novamente. E uma solução simples que eu entendi aqui, mas que foi difícil, mas eu compreendi que a solução para esse hábito é, muitas das vezes, nós fazemos uma promessa, assim, uma promessa muito grande, uma promessa que vai muito além daquilo que nós podemos fazer naquele momento. Como, por exemplo, eu quero começar a me exercitar. Ao invés de começar, poxa, eu vou 2 vezes na semana, porque eu tô parada, tô sedentária, faz muito tempo que eu não me exercito. Não, nós queremos já ir para o máximo. Eu vou 5, 6 vezes na semana. E essas promessas, conforme elas não são correspondidas, a nossa mente automaticamente passa a não acreditar na gente. Então, esse é o primeiro hábito ruim que nós alimentamos. E como eu disse, a solução é: comece por pequenas ações no seu dia. Não queira ir para o máximo diretamente. Pode ir fazendo isso e deve ir fazendo isso de forma gradualmente, para você ir sentindo que você consegue, para você ir ganhando confiança e assim automaticamente você ir cumprindo essas promessas que você faz para você mesmo.
Segundo hábito que eu quero falar hoje com você é se comparar o tempo todo. Então você compara a sua história, você compara a sua idade, você compara a sua carreira, a sua personalidade, enfim, você compara tudo, tudo que é possível aí na sua vida hoje. E isso é algo muito, mas muito prejudicial no nosso dia a dia. Por quê? E eu percebi isso, e quando me caiu a ficha sobre isso que eu vou te falar, eu fiquei até um pouco chocada, sabe? Um pouco. Eu acho que essa é a palavra mesmo, chocada. Por quê? Quando nós temos o hábito de nos compararmos com outras pessoas, com outras situações, nós automaticamente apagamos, eliminamos a nossa história. Quando o nosso foco está no outro, em comparar o que ele está vivendo, todas, né, as possibilidades ali de comparação, nós automaticamente não conseguimos enxergar a evolução que nós já tivemos na nossa vida. A gente sempre vai nos sentir insuficiente, não bom, o bastante, e a comparação ela é muito prejudicial para a gente, porque é como eu te falei, ela apaga totalmente a nossa jornada, o nosso crescimento. E nós precisamos entender que, e eu entendi isso no processo, que cada pessoa tem o seu momento, as suas oportunidades, então nós somos pessoas diferentes. E valorizar isso na gente, valorizar a nossa história, é muito importante e automaticamente nos conecta com quem verdadeiramente nós somos. Agora eu quero compartilhar o último hábito com você, que talvez, na minha opinião, seja o mais perigoso, diante da minha perspectiva aqui, da minha análise, tá bom? Que é o hábito de falar consigo mesmo de forma cruel. Como eu sofri alimentando esse hábito. Os meus pensamentos, eu não sei como são os seus. Aproveitando, se você sentir a vontade e liberdade, comenta aqui nos comentários para eu saber e nós irmos aí interagindo. Esse hábito, ele foi muito cruel comigo, por isso que eu deixei ele por último aqui, porque ele foi muito sorrateiro. Eu tinha e alimentava pensamentos muito ruins ao meu respeito, de crueldade mesmo, que eu não era boa o suficiente, que eu me diminuía o tempo inteiro, eu me chamava de incapaz, eu me criticava excessivamente. Então, a minha régua era muito alta. Dependendo da atividade que eu executava, o que eu fazia, eu sempre colocava um peso maior do que geralmente aquilo merecia. E parando para refletir, eu pensei a forma como eu tinha esses diálogos internos, como eu alimentava, eu parei para pensar que jamais, em hipótese alguma, eu falaria com uma pessoa que eu amo da forma como eu falava comigo mesmo. Então, era algo muito pesado. Assim, eu não sei como, por muitos anos, eu alimentei esse hábito tão ruim, prejudicial para mim. Ele só me desconectou verdadeiramente, né, de quem eu sou. E aí, para fechar esse vídeo, o que eu quero trazer para você, agora, se você identificou algum desses hábitos, ou todos aí na sua vida, sem julgamentos, porque esse é um espaço que eu criei, um espaço de fato de, além de aprendizado, de expansão da consciência, um espaço de acolhimento, então sem julgamentos sobre esses hábitos ruins que você está alimentando, mas esse é o momento que eu te convido a se ouvir um pouco mais, a entender que tudo que você alimentou até hoje, ele pode ser desconstruído e que a partir de hoje você pode alimentar hábitos saudáveis aí ao seu respeito e dia após dia e se conectando cada vez mais com quem você é. Bom,
É isso que eu gostaria de compartilhar aqui com você hoje. Eu quero muito e espero muito te encontrar aqui no próximo vídeo, próxima segunda-feira aqui, nosso horário marcado nesse canal. Um grande beijo para você e até lá.